O cheiro de produtos químicos e o frio quase estéril do necrotério eram parte da minha rotina. Trabalhar como técnico de necropsia não era para qualquer um, mas depois de alguns anos no cargo, eu tinha me acostumado com a estranheza do ambiente. Sempre encarei tudo com profissionalismo, deixando qualquer ideia de coisas sobrenaturais de lado. Mas naquela noite, algo mudou. Era uma quinta-feira tranquila, ou pelo menos o mais tranquila que uma noite em um necrotério poderia ser. Recebemos um corpo vindo de um acidente de carro, algo rotineiro para nós. O protocolo era sempre o mesmo: registrar, preparar e realizar os procedimentos necessários. Entrei na sala de necropsia, ajustando as luvas enquanto o ar-condicionado rugia baixinho, mantendo o ambiente em uma temperatura incômoda, mas essencial para a preservação. A mulher sobre a maca não tinha mais de 30 anos. Havia hematomas profundos no rosto e um corte extenso no lado esquerdo do abdômen. Peguei o gravador para registrar o início do procedimento. Indivídua do sexo feminino, aproximadamente 30 anos, vítima de acidente automobilístico. Começando a necropsia às 23h17. Minha voz soou alta no silêncio absoluto da sala. Enquanto eu trabalhava, percebi algo estranho. Meu relógio de pulso, que sempre marcava o tempo exato das análises, havia parado. Olhei para o relógio da parede, mas ele também estava congelado em 23h17. Uma coincidência incômoda, mas não pensei muito nisso. Continuei o trabalho, me concentrando na rotina. Foi quando ouvi o primeiro som. Era um ruído baixo, quase imperceptível, como o arrastar de algo pesado no chão. Olhei ao redor, mas não havia nada além dos instrumentos, das bancadas e do corpo na maca. Suspirei, convencido de que era apenas minha mente pregando peças devido às horas de trabalho. Ao abrir o peito da vítima para examinar os órgãos internos, o som voltou. Dessa vez, parecia mais claro, vindo da porta do fundo da sala, onde ficava a entrada para o corredor das câmaras frias. Não pode ser nada, pensei. Talvez fosse apenas o compressor das geladeiras. Levantei, tirei as luvas e fui até lá verificar. Quando abri a porta, o corredor estava vazio, apenas iluminado pela lâmpada fluorescente piscando fracamente. Voltei à sala, tentando ignorar a sensação incômoda de estar sendo observado. Continuei a necropsia, focando nos detalhes e registrando tudo no gravador. Foi então que as luzes piscaram. Por um segundo, a sala ficou completamente escura, e quando a iluminação voltou, algo estava diferente. As ferramentas que eu havia organizado cuidadosamente estavam espalhadas pela bancada. Meu coração disparou. Tentei racionalizar. Talvez eu tivesse movido as ferramentas sem perceber. Talvez o tremor leve das máquinas tivesse causado isso. Mas algo não parecia certo. Olhei para o rosto da mulher na maca. Por mais irracional que fosse, tive a estranha impressão de que seus olhos, antes semicerrados, estavam um pouco mais abertos. Respirei fundo. É só o cansaço, murmurei para mim mesmo, mas meu próprio tom de voz denunciava o medo crescente. Retomei o trabalho, mas cada movimento meu era acompanhado por um leve arrepio na nuca, como se algo invisível estivesse parado atrás de mim, observando. Foi nesse momento que decidi fazer uma pausa. Saí da sala, caminhando até a área de descanso, onde um café frio me esperava. Peguei o copo descartável e sentei-me na pequena mesa. Meu celular estava sobre o balcão, e decidi verificar as horas. Eram 23h17. De novo, meu coração gelou. Verifiquei os segundos, esperando que o tempo fluísse normalmente, mas o visor permanecia congelado. Tentei reiniciar o aparelho, mas ele parecia travado. Nesse instante, senti um calafrio tão intenso que minhas mãos tremeram e o café escorreu pela mesa. De repente, ouvi o som de algo caindo no chão. Voltei correndo à sala de necropsia, temendo que algum equipamento tivesse quebrado. Ao entrar, encontrei uma das prateleiras de instrumentos no chão, mas o que realmente me deixou paralisado foi a maca. Ela havia mudado de lugar. Agora estava ligeiramente inclinada, como se alguém tivesse empurrado. Isso não pode estar acontecendo, pensei, tentando manter a calma. Decidi terminar logo o trabalho. Enquanto me aproximava da maca, senti uma corrente de ar frio passar por mim, embora não houvesse janelas abertas ou ventilação ligada. Se você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos. Histórias como essa são baseadas em fatos reais, e você não vai querer perder o próximo relato. Agora, voltando. Enquanto eu ajustava os últimos instrumentos, algo quebrou o silêncio, um som seco,
como um estalo vindo de dentro da geladeira de corpos. Meu corpo congelou. Virei lentamente e caminhei até a porta de metal. Coloquei a mão sobre a alça, hesitando por alguns segundos antes de abri-la. Dentro, todos os compartimentos estavam fechados, exceto um. A gaveta superior direita estava entreaberta, embora eu tivesse certeza absoluta de que a havia fechado antes de iniciar o procedimento. Uma sensação de pânico tomou conta de mim. Fechei rapidamente a gaveta e saí da sala, minha respiração pesada ecoando pelo corredor vazio. O resto da noite foi um tormento. Cada som, cada sombra parecia ampliada pelo meu estado de nervos. Quando finalmente o turno acabou e meu substituto chegou, não perdi tempo em sair dali. Não contei nada a ninguém, temendo que achassem que eu estava enlouquecendo. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que aconteceu, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo daquela noite havia me seguido. Talvez não fisicamente, mas a memória daquele instante estava gravada em minha mente como uma cicatriz que nunca desapareceria. A sensação de peso em meus ombros parecia crescer enquanto o silêncio pairava novamente pela sala de necropsia. A tensão me mantinha paralisada, como se o próprio ar carregasse uma carga elétrica. Olhei em direção ao corredor, esperando ver um movimento, mas tudo parecia inerte. Respirei fundo e decidi que precisava terminar o que havia começado. A rotina deveria ser minha aliada, algo para me distrair e manter o foco. Caminhei de volta até a bancada, ajustei as luvas e olhei para o relatório. Mais uma vez, uma pequena anotação me deixou intrigada. O horário do óbito estava borrado. Naquele instante, um pensamento desconfortável cruzou minha mente. Será que foi atualizado depois da entrada no sistema? Mas balancei a cabeça, afastando ideias conspiratórias. Concentrei-me nos instrumentos e no corpo que estava ali. Era uma mulher de idade avançada, com traços que contavam uma vida dura. Não havia nada em comum, exceto por um leve cheiro que parecia não vir do corpo, mas sim do próprio ambiente. Enquanto inspecionava o relatório, ouvi novamente o som de passos. Dessa vez, vinham de dentro da sala de armazenamento de corpos. Meu coração disparou. Havia trancado todas as portas, e a chave estava comigo. Dei alguns passos para trás, encarando a direção do som, mas não tive coragem de me aproximar. Não tem ninguém aqui. Deve ser algum barulho do sistema de refrigeração, murmurei, tentando me convencer. Decidi verificar as câmeras no monitor instalado em um canto da sala. As imagens mostravam o corredor principal e os acessos às salas adjacentes. Tudo estava vazio. Suspirei de alívio, mas minha tranquilidade durou pouco. Ao olhar de volta para a bancada, notei que um dos instrumentos que eu havia usado não estava mais lá. Ele estava no chão, girando lentamente, como se tivesse acabado de ser derrubado. Um frio percorreu minha espinha. Isso não era algo que eu podia ignorar ou justificar com falhas no sistema. O objeto estava bem posicionado antes, e eu não tinha feito nenhum movimento brusco. Uma ideia me atingiu como um soco no estômago. Será que não estou sozinha? Decidi que era melhor fazer uma pausa e sair para o corredor. O corredor parecia infinitamente mais longo do que antes, iluminado apenas pelas lâmpadas fluorescentes, que insistiam em piscar de forma irritante. Dei alguns passos e parei, sentindo que algo me observava. Apenas o som de minha respiração e os batimentos frenéticos do meu coração preenchiam o vazio. Foi então que percebi. A porta da sala de necropsia estava entreaberta, mesmo eu tendo certeza de que a havia deixado fechada. Um movimento quase imperceptível chamou minha atenção. Era como se alguém estivesse lá dentro, espreitando, esperando. Minhas pernas pareciam de chumbo, mas reuni coragem para voltar à sala. Quando empurrei a porta, senti uma resistência mínima, como se alguém estivesse do outro lado. A sala estava como eu havia deixado, exceto por um detalhe aterrorizante. A maca onde o corpo da mulher estava vazia. Senti uma onda de pânico subir pela minha garganta. Isso não era possível. A geladeira estava fechada e lacrada. O corpo não tinha como sair sozinho. Recuei, tentando me convencer de que tudo era fruto do estresse e da privação de sono. Mas então ouvi um som que fez meu sangue gelar. Uma respiração pesada, bem atrás de mim. Meu corpo congelou. Eu queria me virar, mas parecia que as articulações haviam sido seladas pelo medo. A respiração atrás de mim era profunda e irregular, o tipo de som que se faz quando alguém tenta se controlar, mas não consegue disfarçar o cansaço ou a ansiedade. Respirei fundo, contei até 3 e me forcei a girar o corpo. Não havia ninguém. A sala estava vazia,
mas o ar parecia denso, como se algo invisível estivesse me cercando. O silêncio era esmagador, interrompido apenas pelo zumbido das lâmpadas fluorescentes. Meus olhos vasculharam o ambiente, passando pela maca vazia, pela bancada com os instrumentos, pelas portas das geladeiras. Tudo estava no lugar, exceto pelo corpo que havia desaparecido. Fui até a maca, movida por uma necessidade insana de verificar novamente. Nada. Mas, ao me aproximar, notei algo que fez meu coração acelerar. Uma mancha de algo semelhante à água se espalhava no chão, seguindo em direção à porta. Não parecia sangue, nem nenhum fluido corporal. Era quase transparente, mas com um leve brilho sob a luz fria da sala. Decidi seguir o rastro. Cada passo parecia um teste à minha sanidade. O rastro levava para o corredor principal. Abri a porta lentamente, o barulho das dobradiças ecoando como um grito. O corredor estava vazio, mas o rastro continuava, serpenteando até o final do corredor, onde ficava a sala de descarte de resíduos biológicos. Ao me aproximar da porta, senti um cheiro estranho. Não era o odor usual que vinha dessa área. Era doce, enjoativo, quase como se algo estivesse em decomposição, mas de forma diferente, mais intensa. Meu estômago embrulhou. A porta estava entreaberta, algo que jamais aconteceria, já que ela deveria permanecer trancada por protocolo. Empurrei a porta com a ponta dos dedos, e ela cedeu com um render baixo. A sala estava escura, exceto por uma luz fraca que vinha de um dos cantos. O cheiro era ainda mais forte ali dentro. No centro da sala, uma sombra parecia se mover lentamente. Pisquei, tentando ajustar os olhos à escuridão. Era o corpo da mulher. Ela estava de pé, de costas para mim. Minha respiração ficou presa na garganta. Não podia ser. Isso não fazia sentido. Fiquei paralisada, incapaz de decidir entre correr ou confrontar o que estava diante de mim. Antes que eu pudesse reagir, ela se virou lentamente, um movimento quase mecânico, e me encarou. Seus olhos estavam abertos, fixos em mim, mas não havia vida neles. Pareciam opacos, como se fossem feitos de vidro. Sua boca estava entreaberta, e um som baixo escapava, algo como um gemido. A cada segundo, sua cabeça inclinava levemente para o lado, como se ela estivesse tentando me entender, ou me ameaçar. Recuei, tropeçando em uma das cadeiras próximas. O barulho ecoou pela sala, e, naquele instante, ela deu um passo na minha direção. Meu coração parecia prestes a explodir. Gritei, mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela continuava a se aproximar, cada movimento lento e arrastado, como se estivesse aprendendo a andar novamente. Sem pensar, girei sobre os calcanhares e corri pelo corredor. Minhas pernas pareciam feitas de borracha, mas o instinto de sobrevivência me empurrou adiante. Atrás de mim, ouvi um som seco, como se algo pesado tivesse caído no chão. Parei na metade do caminho e olhei para trás. A porta da sala de descarte estava fechada, e o corredor estava novamente vazio. Mas eu sabia o que tinha visto, e não havia como fingir que era apenas minha imaginação. Tremendo, me apoiei na parede e puxei o celular do bolso. Precisava ligar para alguém, qualquer pessoa. Minha mente estava caótica, tentando racionalizar o que havia acabado de acontecer. Enquanto tentava destravar o celular, notei algo refletindo na tela. Era uma sombra atrás de mim. Meu coração disparou. A sombra estava imóvel, mas a sensação de ser observada era sufocante. Lentamente, levantei o olhar do celular, forçando-me a virar a cabeça em direção à parede atrás de mim. O corredor estava vazio, de novo. Não é possível, murmurei, minha voz um sussurro trêmulo. Comecei a duvidar da minha sanidade. Talvez eu estivesse exausta, com as longas horas de trabalho e a pressão acumulada. Mas, ao abaixar o celular, senti uma leve pressão no meu ombro esquerdo. Um toque quase imperceptível, como se alguém tivesse passado os dedos ali. Foi o suficiente para me fazer correr. Corri sem olhar para trás, atravessando o corredor e passando direto pela sala de necropsia. Meu único objetivo era chegar à sala de segurança. O vigia noturno poderia revisar as câmeras comigo, e eu precisava de outra pessoa para testemunhar o que estava acontecendo. Quando cheguei, a sala estava vazia. Olhei ao redor, chamando pelo vigia. Nada. O relógio na parede marcava 2h45 da manhã, horário em que ele geralmente fazia rondas. Mas algo parecia errado. Sobre a mesa, estavam as chaves do prédio e o rádio dele, algo que ele jamais deixaria para trás. Me aproximei do painel de monitores.
As câmeras mostravam imagens tremidas, com interferências ocasionais. O corredor principal estava vazio, assim como a entrada e as salas de exame. Mas ao olhar para a câmera da sala de descarte, meu sangue gelou. O corpo da mulher estava novamente deitado no chão, na mesma posição em que eu o havia encontrado originalmente. Como isso era possível? A gravação não mostrava ninguém a movendo, nem qualquer atividade estranha. Apenas um corte de alguns segundos de estática, seguido pelo corpo reaparecendo no lugar. Minha mente lutava para processar. Peguei o rádio na mesa e tentei chamar o vigia, mas só ouvia chiados. Tentei o telefone fixo para ligar para a segurança externa, mas a linha estava muda. Resolvi que precisava verificar o prédio inteiro. Algo estava muito errado, e não era só minha imaginação. Peguei as chaves e uma lanterna e saí da sala de segurança, indo em direção à área dos fundos, onde o vigia costumava ficar durante suas rondas. Os corredores estavam estranhamente mais escuros, como se a energia estivesse sendo drenada. A lanterna iluminava apenas alguns metros à frente, e o feixe parecia mais fraco do que deveria. Conforme avançava, o som dos meus passos ecoava de forma inquietante. A cada esquina, parava e olhava, esperando encontrar algo, ou alguém. Finalmente cheguei ao depósito dos fundos. A porta estava aberta, mas a sala estava completamente escura. Anderson, você está aí? Chamei, tentando controlar o tremor na minha voz. Nenhuma resposta. Avancei com cuidado, iluminando o espaço com a lanterna. Havia caixas empilhadas e ferramentas espalhadas pelo chão, mas nenhum sinal do vigia. Foi quando percebi algo estranho no chão, marcas de pés descalços, molhados, indo em direção ao corredor principal. As marcas não faziam sentido. Elas começavam de um ponto seco e seguiam até a saída, como se alguém tivesse surgido do nada. Segui as pegadas, lutando contra o impulso de correr para fora do prédio. Elas me levaram de volta à sala de necropsia. Parei na porta, hesitante, mas sabia que precisava entrar. A sala estava completamente diferente. As luzes piscavam mais intensamente, e havia uma sensação opressora no ar. A maca que antes estava vazia agora tinha algo em cima, uma forma coberta por um lençol. Meu coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Sabia que deveria sair dali, mas alguma coisa me atraía para dentro da sala, como se fosse impossível ignorar o que estava diante de mim. Me aproximei devagar, com a lanterna tremendo na mão. Ao chegar perto o suficiente, puxei o lençol com um movimento rápido. Nada. A maca estava vazia. Recuei, confusa, e foi então que senti algo gelado tocar minha perna. Olhei para baixo e vi uma mão pálida, saindo debaixo da maca, agarrando meu tornozelo. Soltei um grito que ecoou pela sala de necropsia, reverberando pelas paredes frias e azulejadas. Instintivamente, recuei com força, sacudindo a perna até me libertar daquele toque gelado. A lanterna caiu das minhas mãos, rolando pelo chão e projetando feixes desordenados de luz pelo ambiente. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu engatinhava para longe da maca, os olhos fixos no espaço sob ela. Mas não havia nada lá. Por mais que minha mente insistisse no que havia sentido, aquele toque firme, a textura fria e úmida da pele, o chão sob a maca estava vazio, tão inerte quanto o restante da sala. Meu coração parecia martelar em meus ouvidos enquanto me obrigava a alcançar a lanterna caída. Com as mãos trêmulas, a iluminei novamente sob a maca. Nada. Apenas o piso gasto e alguns respingos de água que eu não lembrava de estarem ali antes. Me levantei rapidamente, lutando contra o impulso de fugir e abandonar o turno. Precisava de uma explicação lógica. Talvez fosse um reflexo do estresse acumulado, combinado com o ambiente opressivo. Talvez eu realmente estivesse imaginando coisas. Mas a sensação daquela mão era tão real que meu corpo ainda reagia, arrepiado e em alerta. Quando me virei para sair da sala, um som baixo e áspero me paralisou. Um arrastar lento, como metal raspando contra metal. Vinha do armário refrigerado onde os corpos eram armazenados. A maçaneta estava girando, lenta, quase imperceptivelmente. A lanterna tremia na minha mão enquanto eu a apontava para o armário. Quem está aí? Minha voz saiu fraca, pouco mais que um sussurro. Ninguém respondeu. O som da maçaneta continuou, agora mais insistente, como se algo ou alguém estivesse tentando abri-la. Engoli em seco, sem pensar duas vezes, corri para a porta. Não podia ficar ali, mas ao agarrar a maçaneta da saída, percebi que ela não se movia. Estava trancada. Vasculhei o bolso em busca das chaves,
mas elas não estavam comigo. Devem ter caído em algum momento enquanto eu corria para cá. Agora, estava presa. O som da maçaneta do armário parou abruptamente, e o silêncio tomou conta da sala. Meu peito subia e descia enquanto eu tentava controlar a respiração. Mas, antes que pudesse pensar no próximo passo, o armário se abriu com um estalo. A porta balançou levemente, revelando apenas uma fresta. Não, isso não é real, sussurrei para mim mesma, tentando me convencer. Mas o som de algo se arrastando do interior do armário me dizia o contrário. A lanterna tremia enquanto eu iluminava o espaço entreaberto. No fundo, havia apenas uma escuridão profunda, impossível de ser completamente penetrada pela luz fraca. De repente, algo caiu no chão da sala, rolando até parar aos meus pés. Era uma etiqueta de identificação, daquelas que ficam amarradas aos pés dos corpos. Peguei-a com cuidado, mesmo com os dedos tremendo. O nome na etiqueta era o da mulher que havia sido trazida naquela noite. Um som baixo e gutural veio do armário, seguido por um leve movimento na porta, como se estivesse sendo empurrada de dentro. Meus pés pareciam colados ao chão, mas, ao ouvir o som de algo, ou alguém, se aproximando, minha sobrevivência falou mais alto. Deixei a lanterna cair no chão e corri para o corredor. O prédio parecia diferente, mais escuro, mais labiríntico. Cada porta que eu passava parecia me levar mais fundo em um lugar onde o tempo não existia. O som de passos ecoava atrás de mim, leves e intermitentes, mas próximos o suficiente para me manter em movimento. Cheguei a um pequeno armário de suprimentos e me tranquei lá dentro, segurando a respiração. A porta vibrou levemente, como se alguém a estivesse tocando do lado de fora. Fiquei imóvel, as costas pressionadas contra a parede, segurando qualquer som que pudesse sair da minha boca. Então, ouvi algo que me fez congelar de vez. Uma voz feminina, baixa e sussurrada, cantando uma melodia infantil. A música parou abruptamente. O silêncio foi tão esmagador que eu podia ouvir o som do meu próprio sangue correndo. Lentamente, inclinei a cabeça para olhar pela fresta da porta, torcendo para ver um corredor vazio. Mas meus olhos encontraram algo que fez meu estômago revirar. Havia pés descalços, pálidos, parados bem diante da porta. Eu engoli em seco, tentando evitar qualquer movimento que pudesse denunciar minha presença. Meus olhos estavam fixos naqueles pés, que pareciam sair diretamente de um pesadelo. Eles eram pequenos, femininos, mas o tom pálido da pele e a ausência de vida neles eram completamente desumanos. Quem ou que quer que estivesse ali, não era algo que eu pudesse compreender. Os pés permaneceram imóveis por um instante que pareceu uma eternidade. Meu coração pulsava tão alto que eu temia que fosse ouvido do lado de fora. Então, de forma lenta e metódica, eles se moveram. Não para longe, como eu havia torcido, mas em direção à lateral da porta, como se quem quer que fosse estivesse tentando espiar para dentro. Parei de respirar. Uma sombra cruzou a fresta da porta, e eu quase gritei. A sombra parecia dançar, acompanhando um leve movimento que soava como o som de alguém roçando os dedos contra a madeira. Eu não sabia quanto tempo poderia aguentar aquele terror sem ceder à histeria. Me forcei a pensar em um plano, qualquer coisa que me tirasse daquela situação. Mas a realidade era esmagadora. Eu estava encurralada. De repente, os pés desapareceram da visão, e o som cessou. O silêncio novamente tomou conta do ambiente, e por um momento pensei que tudo aquilo havia acabado. Talvez fosse minha mente pregando peças, uma manifestação da pressão e do medo acumulados. Mas, antes que pudesse processar qualquer pensamento racional, a porta começou a ranger. O ar escapou dos meus pulmões em um suspiro trêmulo. A maçaneta girava devagar, produzindo um som metálico quase insuportável na quietude. A luz fraca que entrava pela fresta foi bloqueada por uma silhueta. Fiquei imóvel, tentando fazer meu corpo desaparecer dentro daquele espaço minúsculo. O suor escorria pela minha testa, e o cheiro de desinfetante misturado ao meu próprio medo era sufocante. A porta abriu apenas o suficiente para revelar parte do corredor vazio. Não havia ninguém lá. A silhueta havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Mas então, algo quebrou o silêncio. Não era mais um arrastar de pés, nem um som metálico. Era o som de respiração. Lenta, irregular, e tão próxima que parecia estar ao meu lado. Com as mãos trêmulas, procurei algo para me defender. Apalpei prateleiras cheias de suprimentos médicos, até sentir o toque frio de um bisturi. Era pequeno, mas naquela situação parecia minha única chance. A respiração se intensificava,
como se a coisa estivesse se inclinando sobre a porta aberta. Decidi que não podia esperar mais. Com um movimento rápido, empurrei a porta com força, saindo do armário com o bisturi apontado. Meus olhos vasculharam o corredor, mas ele estava completamente vazio. Nada ali indicava que alguém ou algo tivesse estado tão próximo. Minha mente estava em frangalhos, dividida entre a realidade e a paranoia. Sem perder mais tempo, corri para o saguão principal. Precisava sair daquele lugar. Mas quando cheguei à entrada, a visão que me aguardava congelou meus passos. As maçãs, antes organizadas, agora estavam todas empilhadas no centro da sala, formando uma estrutura grotesca. Os lençóis que cobriam os corpos estavam rasgados, pendendo de maneira desordenada. Não sabia dizer se aquilo era obra de uma pessoa ou algo além do humano. Minhas pernas ameaçaram ceder. A saída estava logo ali, mas meu corpo parecia incapaz de se mover. Foi então que ouvi novamente a melodia. A mesma canção infantil, tão baixa que parecia vir de dentro da minha própria mente. Girei a cabeça lentamente em direção ao som. No topo da pilha de maçãs, algo se movia. Iluminei com a lanterna trêmula. No meio dos lençóis rasgados, vi a figura de uma mulher. Seu rosto estava parcialmente encoberto pelo cabelo, mas o que era visível estava marcado por um sorriso torto e um olhar vazio que me fez recuar. Ela estava sentada, as pernas cruzadas de uma maneira que parecia desumana. Sua cabeça inclinou lentamente para o lado, como se estivesse me estudando. "Você não deveria estar aqui", disse ela, com uma voz baixa, quase um sussurro. Foi o suficiente para me arrancar do torpor. Sem olhar para trás, corri em direção à porta principal. Minhas mãos encontraram a barra de metal e empurrei com toda a força. Para minha surpresa, ela abriu, e o ar frio da noite me atingiu como uma bofetada. Continuei correndo, ignorando a dor nas pernas e os gritos da minha mente pedindo para olhar para trás. Quando finalmente parei, já do lado de fora do prédio, olhei para trás. A luz da entrada oscilava, mas não havia mais ninguém ali. A melodia havia desaparecido, assim como qualquer sinal da figura na pilha de maçãs. A noite parecia normal, como se o que havia ocorrido fosse apenas um delírio. Mas enquanto me afastava, algo no chão chamou minha atenção. Uma etiqueta de identificação, igual a que havia caído na sala antes, estava ali. Peguei-a com cuidado. O nome nela não era o da mulher que havia chegado naquela noite. Era o meu. Fiquei paralisada com a etiqueta na mão, meu nome escrito com uma caligrafia que não reconhecia. Meu coração parecia estar prestes a sair do peito, mas a lógica insistia em gritar: "Isso não faz sentido. Não faz sentido." Meu primeiro instinto foi jogá-la longe, mas algo dentro de mim hesitou. Olhei ao redor, esperando qualquer movimento estranho, mas a rua estava deserta. O silêncio da madrugada era tão pesado que qualquer som, uma folha se movendo, um carro distante, me fazia sobressaltar. Guardando a etiqueta no bolso do jaleco, tentei pensar no que fazer. Parte de mim queria simplesmente ir para casa, esquecer tudo aquilo, mas outra parte sabia que eu não poderia simplesmente abandonar o plantão. E se alguém aparecesse para levar um corpo, eu estaria fugindo da minha responsabilidade. Respirei fundo e dei meia volta, entrando novamente no prédio. A sensação de ser observada era inescapável, como se cada passo que eu dava fosse seguido por olhos invisíveis. "Você precisa ser forte", pensei, tentando ignorar o arrepio que subia pela espinha. A porta se fechou atrás de mim com um clique seco. Tudo estava exatamente como antes. O corredor vazio, a luz intermitente no fundo, e aquele cheiro inconfundível de desinfetante misturado com algo mais pesado, metálico. Quando cheguei ao saguão, a pilha grotesca de maçãs não estava mais lá. As maçãs estavam todas alinhadas, como se nada tivesse acontecido. Os lençóis, impecáveis. Meu estômago deu um nó. Peguei o celular para verificar o horário, mas a tela estava apagada, como se a bateria tivesse acabado. E isso não fazia sentido. Eu o havia carregado antes do plantão. Agora, estava completamente inútil. Coloquei o aparelho de volta no bolso e segui para a sala de preparação. Preciso terminar o que comecei. Depois disso, nunca mais volto aqui. A sala estava escura, como antes. Acendi a luz, e para minha surpresa, tudo estava em ordem. O corpo da mulher, que eu tinha deixado parcialmente preparado, estava coberto com um lençol. As ferramentas estavam exatamente onde eu as havia deixado. Por um momento, acreditei que talvez tudo o que eu tinha visto não passasse de uma alucinação causada pelo cansaço. Me forcei a pensar assim:
era mais fácil de lidar. Me aproximei da mesa, ajustando a máscara no rosto, e comecei a trabalhar novamente. O silêncio era absoluto, exceto pelo som dos meus instrumentos e da respiração abafada pela máscara. Mas, conforme avançava, comecei a notar algo estranho. A pele da mulher parecia diferente. Não era só o tom pálido habitual. Havia algo que parecia quase translúcido, como se pudesse ver os vasos sanguíneos por baixo. O detalhe era perturbador, mas tentei ignorá-lo. Talvez fosse apenas um efeito da iluminação. Porém, quando comecei a fazer a incisão no tórax, um som estranho ecoou pela sala. Não era um barulho alto, era algo baixo, como um sussurro que não conseguia identificar de onde vinha. Parei imediatamente, segurando a respiração, e olhei ao redor. Nada. Apenas o vazio da sala. Mas o som persistiu, agora mais nítido, vindo do corpo à minha frente. Meu sangue gelou. Olhei para o rosto coberto pelo lençol e vi algo que não deveria estar acontecendo. Os dedos das mãos dela, que estavam estendidos e imóveis antes, agora pareciam curvados, quase como se estivessem tentando se fechar. Recuei um passo, o bisturi tremendo na minha mão. O que quer que estivesse acontecendo ali, não podia ser explicado por nenhuma lógica que eu conhecia. Isso não é possível, murmurei, minha voz quase inaudível. Mas, ao invés de me afastar completamente, uma curiosidade sombria tomou conta de mim. Era como se eu precisasse confirmar que meus olhos não estavam me enganando. Com a mão trêmula, puxei o lençol que cobria o rosto dela, e me arrependi imediatamente. Os olhos estavam abertos, fixos em mim. Não havia brilho neles, apenas aquele olhar vazio que eu conhecia de todos os cadáveres. Mas o que me aterrorizou foi a posição do rosto, aquele sorriso torto, quase zombeteiro, como se ela soubesse algo que eu não sabia. Dei um passo para trás, tentando controlar o pânico, mas tropecei em algo e caí no chão. O bisturi escorregou da minha mão, deslizando para fora do alcance. Antes que eu pudesse me levantar, ouvi novamente o som. Não era mais um sussurro, mas algo mais forte, como o som de um leve gemido, baixo e irregular. E vinha dela. Não esperei para ver o que aconteceria em seguida. Me levantei de um salto e corri para fora da sala, deixando tudo para trás. O corredor parecia mais longo do que antes, e cada passo parecia ecoar infinitamente. Quando alcancei a porta de saída, ela estava trancada. Tentei puxá-la com todas as minhas forças, mas ela não cedia. Foi então que, no reflexo do vidro, vi algo que fez meu coração parar. A mulher estava parada no meio do corredor, imóvel, mas inclinando a cabeça de forma quase imperceptível. Ela não se movia, apenas observava. E naquele momento, tive certeza de que ela não estava sozinha. No fundo do corredor, outras figuras começavam a surgir. Eu estava paralisada. Cada músculo do meu corpo parecia travado, incapaz de obedecer qualquer comando. As figuras no fundo do corredor eram apenas vultos no começo, borrões indistintos contra a escuridão, mas conforme o tempo passava, ou talvez fosse minha mente me pregando peças, elas pareciam ganhar forma, nitidez. Eu precisava sair dali, a qualquer custo. Tentei forçar a porta novamente, desta vez com um impulso maior, mas ela não cedia. A maçaneta parecia incrivelmente fria, quase queimando meus dedos. Olhei ao redor, procurando outra saída. A única opção era voltar pelo corredor, mas isso significava passar perto dela e dos outros. A mente humana tem uma capacidade estranha de racionalizar o medo. Comecei a me convencer de que tudo aquilo poderia ser algum tipo de ilusão. Talvez o cansaço estivesse afetando meus sentidos. Talvez o ambiente claustrofóbico estivesse jogando contra mim. Respirei fundo, tentando me concentrar, e me virei lentamente para encarar o corredor outra vez. Ela ainda estava lá, a mulher. Mas agora, sua cabeça estava inclinada para o lado, em um ângulo que parecia errado. Os vultos ao fundo continuavam imóveis, mas havia algo diferente. Algo que não percebi de imediato. Um dos vultos, menor que os outros, estava mais próximo do que antes. Meu coração disparou. Eu sabia que não tinha ouvido passos, nenhum som que indicasse movimento. Mas ele estava mais perto. Isso era um fato inegável. Engoli em seco, tentando acalmar o pânico crescente. Não havia lógica no que eu estava vendo, mas fugir era minha única alternativa. Eu não tinha escolha a não ser atravessar o corredor. Dei o primeiro passo, o som dos meus sapatos ecoando como um trovão no silêncio opressor. O segundo passo foi ainda mais difícil. Meu olhar estava fixo na mulher,
seus olhos inertes e o sorriso zombeteiro congelado no rosto. Tentei não olhar para os vultos ao fundo, mas era impossível ignorá-los. Cada vez que eu os encarava, parecia que estavam mais próximos. Não de forma abrupta, mas sutis, como se aproximassem apenas quando eu desviava o olhar. Quando passei ao lado dela, senti um arrepio percorrer minha espinha. Meu instinto me dizia para não parar, mas meu corpo agiu por conta própria. Por uma fração de segundo, virei o rosto para olhá-la de perto. E foi quando vi. Ela não estava mais imóvel. Seus lábios haviam se movido, agora curvados em um sorriso mais largo, revelando dentes manchados de algo escuro. Não havia som, mas sua boca se abriu levemente, como se fosse dizer algo. Foi o suficiente para me tirar do torpor. Corri. Os vultos pareciam reagir ao meu movimento. Agora, eu podia ouvir algo. Passos. Arranhões? Não sabia dizer. Era um som baixo, quase abafado, mas constante. Meu peito doía com o esforço de correr, e a sala de preparação parecia se esticar infinitamente à minha frente. O medo tinha se transformado em pura adrenalina. Finalmente, alcancei a porta do vestiário. Tranquei-a atrás de mim, ofegante, tentando recuperar o fôlego. Minhas mãos tremiam tanto que levei um tempo para conseguir pegar o celular. A tela continuava apagada, mas, desesperada, tentei ligá-lo mesmo assim. Nada. Era como se a tecnologia simplesmente tivesse deixado de funcionar naquele lugar. Ouvi um som vindo do outro lado da porta. Era um leve toque, como se algo, ou alguém, estivesse passando as unhas pela madeira. Fechei os olhos, tentando me concentrar em um plano. Preciso sair daqui. Pela janela talvez, mas sabia que era impossível. Estávamos no subsolo, e as janelas eram apenas pequenas aberturas próximas ao teto, mal o suficiente para deixar o ar circular. Foi então que o som parou. O silêncio voltou, mas não era reconfortante. Era o tipo de silêncio que fazia você questionar se realmente estava sozinha. De repente, a luz no vestiário piscou. 1, 2, 3 vezes, até apagar completamente. A escuridão era absoluta, e minha respiração parecia ecoar pelas paredes. Tentei alcançar meu bolso para pegar qualquer coisa que pudesse usar como iluminação, mas foi nesse momento que senti algo. Não algo físico, mas uma presença. Algo que estava ali, comigo. Me virei para onde lembrava ser a porta, esperando ouvir passos ou qualquer outro indício de movimento. Mas o que veio foi pior. Um som baixo, quase imperceptível, bem próximo ao meu ouvido. Uma risada. Meu corpo congelou. A risada não era de uma criança, nem de uma mulher. Era uma mistura de ambos, uma gargalhada frágil e distorcida que parecia emanar de algum lugar profundo, de um ser que estava ali, mas que eu não conseguia ver. Tentei gritar, mas minha garganta estava seca, e o som não saía. Apenas respirei pesado, sentindo o coração bater descompassado. A risada persistiu, e com ela veio um peso, uma pressão crescente, como se a própria escuridão estivesse se tornando mais densa, mais pesada. Eu queria correr, mas o medo me paralisava, e a cada segundo que passava, mais forte a presença parecia ficar. Não, murmurei, tentando me convencer de que aquilo não estava acontecendo, que tudo aquilo era fruto da minha imaginação. Mas eu sabia que não era. Eu sabia que não estava sozinha. A risada cessou, mas o silêncio que se seguiu não foi de alívio. Pelo contrário, ele parecia carregar consigo uma ameaça ainda maior. De repente, ouvi algo muito leve. Um arranhar nas paredes. Então, uma batida suave na porta. Eu sabia o que estava acontecendo, mas o medo me impedia de fazer qualquer movimento. Só conseguia ouvir o som dos meus próprios batimentos, cada vez mais altos e rápidos. O ar estava gelado. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se eu estivesse sendo observada, não apenas por aqueles vultos, mas por algo ainda mais profundo, mais antigo. Algo que não se importava se eu estava viva ou morta. Algo que queria me ver perder a razão, minha sanidade sendo consumida lentamente. Olhei para a porta, desesperada, tentando encontrar uma saída, mas a única coisa que vi eram sombras se projetando na parede à minha frente. Elas estavam crescendo, se movendo, e não era possível distinguir onde terminava uma e onde começava a outra. Elas pareciam ganhar vida própria, como se estivessem se formando de uma maneira orgânica, como se o próprio lugar estivesse tentando engolir tudo que estava dentro dele. A respiração ficou mais difícil. Era como se o ar estivesse ficando denso, quase espesso demais para ser respirado. Então, eu vi.
Algo se movendo atrás de mim. Eu não precisava olhar para saber o que era. Era a mesma sensação que eu tinha quando estava no corredor, a sensação de que algo estava ali, se aproximando. Mas agora não era apenas uma presença. Era uma figura. Eu podia sentir seu peso no ar. Algo de humano, mas distorcido, como uma sombra que tomava forma. Eu sabia que não podia virar, sabia que se eu olhasse, a última coisa que veria seria aquilo. Não, eu não ia olhar. Eu não ia dar o gosto de ver aquilo. Mas meu corpo não obedeceu. Quando virei, quase que por instinto, minha visão foi tomada por algo grotesco. Não era uma pessoa, não era uma mulher. Era uma forma indistinta, uma massa negra que se contorcia, com os contornos de um rosto deformado, como se tivesse sido criado com pedaços de algo que não deveria existir. O sorriso que ela exibia era largo demais, grotesco, sem dentes, mas com um vazio que fazia o meu estômago revirar. Minha respiração se cortou. Eu estava paralisada. A coisa não se mexia. Ela estava apenas ali, observando. A risada veio de novo, mais forte, mais próxima. Era como se estivesse em minha mente, e então, com um movimento que parecia impossível, a figura deu um passo à frente. A porta ainda estava trancada. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que se não conseguisse sair dali, a última coisa que veria seria aquele rosto distorcido, aqueles olhos vazios. Eu estava prestes a me virar e tentar fugir novamente, quando a voz, um sussurro horrível, surgiu na minha mente. Você não vai sair. O som do sussurro, daquela voz fria e cheia de desprezo, parecia se infiltrar em minha mente. A cada palavra, a sensação de impotência aumentava. Eu não sabia se estava acordada ou se já tinha enlouquecido, mas não havia mais lógica ali. Só o medo. Você não vai sair. Fui tomada por uma onda de pânico. Não podia mais olhar para ela, para aquilo, mas ao mesmo tempo, meu corpo não me obedecia. Meus olhos estavam fixos naquela figura, e eu só conseguia ouvir minha respiração ofegante e o som do meu coração batendo forte, como se quisesse escapar do meu peito. Mas então, sem que eu soubesse como, a figura desapareceu. O silêncio foi absoluto, como se o ambiente tivesse dado uma pausa, congelado no tempo. Eu me perguntava se, ao finalmente olhar para trás, veria o rosto horrível novamente. Mas não, nada. A porta estava aberta. Eu não me lembrava de ter aberto a porta, mas ela estava lá, agora escancarada, como se me chamasse, oferecendo a saída que eu tanto desejava. O corredor à minha frente estava vazio, mas algo me dizia que eu não devia sair. Algo não estava certo, mas eu não sabia mais o que pensar. Era uma escolha impossível. Eu sabia que, se ficasse ali, a presença iria me consumir. Se saísse, o que me esperava lá fora? Eu tinha uma sensação de que nada mais seria como antes, como se, ao atravessar aquele corredor, a linha entre o real e o irreal fosse apagada de uma vez por todas. Não pude resistir. Meus pés me levaram até a porta, meu corpo já em movimento, sem controle. Eu estava indo em direção ao corredor, sem saber o que me aguardava, mas com uma necessidade insana de escapar daquilo. Quando passei pela porta e olhei para o lado, meu coração afundou. As figuras, aquelas sombras que eu havia visto antes, estavam ali, mais próximas do que nunca. Não estavam se movendo, mas estavam se formando, em um ritmo tão lento e exato que não dava para saber se era real ou se minha mente estava me pregando uma peça. De repente, ouvi um barulho. Um clique. O som de um interruptor sendo acionado. Eu parei imediatamente. E, no fundo do corredor, na luz fraca, vi algo que me fez ter um arrepio por todo o corpo. Era uma câmera de segurança, ligada, apontada diretamente para mim. E lá, na tela do monitor, estava o reflexo de algo, alguém, que não deveria estar ali. Eu não estava sozinha. Nunca estive. A última coisa que vi foi a mulher, a que estava no corredor, agora parada na tela, observando-me com aqueles olhos vazios, aqueles dentes sujos e aquele sorriso grotesco, enquanto a risada ecoava, mais forte que nunca. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta que eu havia deixado aberta se fechou violentamente, me engolindo de volta na escuridão. O silêncio no corredor era absoluto, quase sufocante, e a risada, agora, parecia se distorcer, como se o próprio ambiente estivesse se contorcendo com um prazer macabro. Eu estava em pânico, mas a visão da câmera de segurança, aquele olhar sem vida, me trouxe uma percepção terrível. Tudo aquilo estava sendo observado. Eu precisava sair. A única coisa que restava era correr.
Tentei controlar minha respiração, me forçando a pensar claramente, a focar no que era real. A porta estava fechada, mas o que me deixou com uma esperança era que eu não estava presa. O corredor parecia longo, mas agora ele estava mais próximo, como se estivesse me oferecendo uma chance. Uma chance de escapar. Meus pés estavam pesados, mas minha mente estava mais alerta do que nunca. Olhei rapidamente para os vultos ao fundo, todos imóveis, mas de alguma forma, mais distantes. Como se a própria escuridão começasse a recuar à medida que eu avançava. O ar estava denso, mas de alguma forma, uma sensação de clareza me envolveu. Se eu tivesse qualquer outra oportunidade, seria agora. Meus olhos se fixaram na saída. A porta do vestiário, que antes parecia um obstáculo, agora era uma promessa de liberdade. Me movi, ainda hesitante, mas agora com um novo propósito. Cada passo era um desafio. As sombras pareciam crescer ao meu redor, mas algo em meu interior me dizia que era agora ou nunca. Quando alcancei a porta, minhas mãos estavam tremendo, mas consegui girar a maçaneta. A porta se abriu com um som suave, quase como se me liberasse de um pesadelo. Eu estava fora. Respirei profundamente e olhei para trás, o corredor ainda ali, mas agora vazio. Não sabia se havia conseguido escapar de tudo ou se ainda estava presa em algum tipo de ilusão. Mas sabia que, por enquanto, estava livre. Pelo menos, por enquanto. Quando olhei para os lados, encontrei a escada de emergência. Fui em direção a ela, quase correndo, e a sensação de ar fresco ao meu redor me deu a confirmação de que eu estava finalmente fora do alcance daquele lugar. Quando cheguei ao último degrau, me virei uma última vez. O prédio parecia vazio, silencioso, mas a sensação de estar sendo observada ainda me acompanhava. Eu não sabia se aquele lugar ainda me seguia ou se finalmente havia saído, mas uma coisa era certa: a imagem da mulher, dos vultos e do corredor nunca mais sairiam da minha mente. A sensação de alívio foi quase imediata, mas, ao olhar para a rua, algo me fez parar. A rua estava deserta, mas um brilho fraco e distante chamou minha atenção. Ao me aproximar, vi uma luz vermelha piscando, vindo de um dos prédios abandonados na rua em frente. E, no vidro da janela, refletindo a luz da rua, algo me fez congelar. Eu vi, por um breve momento, o reflexo da mulher. Ela estava lá, observando. E agora, algo me dizia que a verdadeira fuga talvez ainda estivesse por vir. Eu não pude acreditar no que estava vendo. O reflexo dela no vidro da janela, aquele sorriso macabro, a presença assustadora, tudo isso me fez gelar de terror. Cada fibra do meu ser gritava para que eu corresse, para que me afastasse daquele lugar, mas uma sensação estranha me impedia de me mover. Fiquei paralisada por um momento, como se a própria escuridão tivesse me dominado, mas não podia esperar mais. A sensação de ser observada me perseguia, e eu sabia que, se não fugisse agora, não teria outra chance. O medo estava me consumindo, mas a vontade de sobreviver era mais forte. Eu precisava escapar. Eu precisava sair. Com as mãos tremendo, dei o primeiro passo em direção à rua, quase tropeçando. O som dos meus passos ecoava de forma nítida no silêncio da noite. Cada sombra ao meu redor parecia mais densa, mais ameaçadora, e eu não ousava olhar para trás. Mas o impulso de correr foi mais forte. Minhas pernas estavam pesadas, o cansaço me consumia, mas a única coisa que eu conseguia focar era a luz da rua, cada vez mais próxima. O vento gelado cortava meu rosto, como se o próprio mundo quisesse me empurrar para fora daquele pesadelo. A rua estava vazia, mas eu sabia que, por mais que tentasse enganar a mim mesma, o perigo ainda estava lá, me observando, aguardando o momento certo para me alcançar. Quando finalmente alcancei a esquina, parei apenas por um segundo para olhar ao redor. A cidade estava em silêncio, sem vida, como se estivesse me observando também. A sensação de que algo ou alguém ainda me seguia era inegável. O coração batia no peito como se fosse explodir. Mas, ao olhar para trás, não vi mais nada. A rua estava vazia, tranquila. Eu havia escapado. Mas algo não parecia certo. A sensação de ser observada, de estar sendo seguida, não me deixava. Respirei fundo, tentando me convencer de que estava livre, que finalmente havia superado aquele lugar. O som dos meus passos se perdia na noite, e a visão daquele prédio distante se tornava cada vez mais irrelevante. Foi só quando entrei no carro, trancando a porta com a chave, que consegui respirar um pouco mais aliviada. Olhei ao redor, verifiquei se estava sozinha, e, com as mãos ainda tremendo, coloquei a chave na ignição.
A cidade estava calma, a rua vazia. Mas quando liguei o motor, uma luz forte brilhou no retrovisor. Eu congelei. No reflexo, vi o contorno de uma figura parada atrás de mim, tão próxima, que quase pude tocá-la. Mas, antes que eu pudesse reagir, o retrovisor se apagou. A luz desapareceu. E, por um instante, eu pensei que tivesse escapado. Mas o som do vento, o silêncio e a sensação de ser observada, tudo isso ainda estava ali, como se o perigo nunca tivesse ido embora. Agora, com a rua atrás de mim e os olhos fixos na estrada à frente, sabia que a fuga poderia ter sido apenas o começo. E que, talvez, a única coisa que eu realmente tivesse escapado fosse o medo de encarar a verdade. E a verdade era que a mulher, os vultos, o corredor, aquilo tudo, de alguma forma, ainda estava comigo.